Oi, pessoal! Nesta aula, nós vamos dar continuidade, certo, ao conteúdo Independência do Haiti e América Espanhola. Então, vocês estão observando aí as bandeiras do Haiti e também a bandeira do Chile, ok? Então, vamos lá, nessa segunda parte do conteúdo, nós vamos ver o Império Espanhol em crise, ok? Então, vamos aqui. Entre 1808 e 1824, um tempo relativamente curto, né? O Império Espanhol da América, ele praticamente desmoronou. E em seu lugar se formaram quase 2 dezenas de países independentes, certo? Então, os motivos de independência que deram origem a esses novos países foram motivados por motivos por fatores tanto internos quanto externos, ok? Então, é isso que nós vamos ver agora, esses fatores internos e também os fatores externos, certo? Então, vejam bem, o acirramento da pressão colonial. Isso aqui se refere aos fatores internos, né? Então, internamente, cabe citar os descontentamentos sociais, políticos, certo? Causados pelas reformas do rei espanhol Carlos III e seu filho Carlos IV, tá? Isso na segunda metade do século XVIII. Então, assim, com o objetivo de extrair mais riquezas da América, a monarquia espanhola ela impôs, né, os monopólios, como vocês estão vendo aqui nesse primeiro pontinho, os monopólios sobre um número crescente de produtos. Então, vejam, houve essa imposição, né? Eles faziam um monopólio sobre um número de produtos, entre eles o fumo, as bebidas alcoólicas, a pólvora, o sal, certo? Um outro fator interno foi a retomada da cobrança de impostos, antes arrecadada a contratadores privados. Então, veja, reassumiu aí a administração, né, desses impostos, que aumentando dessa forma o rigor na cobrança. Então, por conta disso, nos últimos 25 anos, né, do século XVIII, as colônias da América Espanhola, elas enviaram para a Espanha cerca de 10 milhões de pesos, certo? Pesos, pessoal, era a moeda espanhola, tá bom? Que era feita de ouro ou de prata. Então, essas colônias enviaram cerca de 10 milhões de pesos, né, por ano em impostos. Então, era assim um valor altíssimo, né? Vamos ver aqui um outro fator, a extinção do sistema de porto único e aumento do controle do comércio, favorecendo a Espanha. Então, extinguiu esse sistema de portos únicos, né? E autorizou que outros portos da América, né, pudessem fazer o comércio com a Espanha. Então, esse comércio livre e protegido entre a América e a Espanha visava favorecer a Espanha, aumentando a circulação de mercadorias e também a arrecadação fiscal, ok? Então, com tudo isso, houve aí, é claro, uma insatisfação constante, né, da população pobre e oprimida. Então, esses monopólios e essa opressão fiscal, certo, gerou uma grande insatisfação. Já a ampliação do comércio, né, com a Espanha
desagradou tanto os crioulos. Os crioulos, gente, eles são descendentes de espanhóis, só que eles já são nascidos na América, tá bom? Então, desagradou aos crioulos que queriam o livre comércio com todas as nações do mundo, né? Quanto os comerciantes espanhóis, né, que desejavam a volta do exclusivo comercial metropolitano, tá bom? Então, assim, ao mesmo tempo, né, que a monarquia espanhola aumentava o controle sobre suas colônias americanas, né, dificultava a ascensão social de quem? Dos crioulos, tá? Então, nas sociedades hispano-americanas, os principais cargos do governo, no exército e na igreja, eram reservados apenas aos chapetones, né? Os chapetones, eles eram colonos nascidos na Espanha. Então, e os crioulos, mesmo sendo ricos, eles eram impedidos de ocupar cargos importantes. Então, vamos ver aqui alguns fatores externos, tá? Pessoal, só comentando ainda aqui, voltando um pouquinho sobre essa insatisfação popular, né, e oprimida, eu queria ainda enfatizar aqui a questão dos mais pobres, né? Então, quanto aos mais pobres, as reformas dos reis espanhóis não melhoraram em nada a vida deles, tá? Uma maioria composta de indígenas, mestiços, afrodescendentes, então eles viviam oprimidos, né, por uma minoria branca que era formada por chapetones e crioulos, tá bom? Só para enfatizar mais um pouquinho essas condições de vida das pessoas que viviam, né, nessas colônias espanholas. Vamos agora aqui aos fatores externos, né? Fatores externos. Napoleão Bonaparte invade a Espanha, prende o rei e entrona José Bonaparte. Então, veja, em 1808, as tropas de Napoleão eles invadiram a Espanha, né? Invadiram a Espanha. E depois de prenderem o rei, quem foi encoronado? Que nós acabamos de falar, José Bonaparte, que era irmão de quem? De Napoleão Bonaparte. Muito bem. Então vejam, aos olhos dos crioulos, a Espanha fica sem um rei legítimo, né? Então, falando aí, voltando um pouquinho ainda sobre essa invasão de Napoleão, né? Lá em Madrid, os espanhóis eles pegaram em armas para resistir a Bonaparte, né? Mas foram duramente reprimidos pelos franceses, ok? Então, a resistência espanhola colocou-se então para deslocou-se então, desculpa, para Cádiz, né, ao sul da Espanha. E lá convocou as cortes constituintes para elaborar uma constituição para a Espanha. Então, essa constituição, aprovada por Cádiz, né, em 1812, contou com a participação de deputados da Espanha, da América Espanhola, né, e tomou decisões importantes para todos os súditos, né? Então, para que todos os súditos fossem eles espanhóis ou americanos. Então, essa nova Constituição aboliu o tributo pago, né, pelas comunidades indígenas, limitou a autoridade do rei, certo? Conferiu o direito de voto a todos os homens, ricos ou pobres. E com relação às colônias americanas, né, a nova Constituição manteve o exclusivo comercial.
e também a desigualdade de direitos na representação política. Então, vejamos aqui. Nós estávamos falando aí nesse último item, né? Esse último aqui, aos olhos dos crioulos, a Espanha fica sem um rei. Então, vamos tentar entender isso. Os avanços dessa Constituição que nós citamos não foram suficientes para impedir a movimentação, né, das elites crioulas. Então, ao serem informados de que a Espanha estava sem o seu legítimo rei, então os crioulos eles formaram as juntas, né, governativas, ok? E em várias cidades da América, certo? Como Buenos Aires, Montevidéu, Caracas, México, La Paz, Bogotá, Santiago, Quito, né? E a partir de 1810, essas juntas elas passaram a liderar a luta armada pela independência, obtendo, né, nos anos seguintes várias vitórias contra as forças realistas, né? E leais também à coroa espanhola. Bom, então vejam só, gente. Vamos ver aqui do ano de 1810 a 1814. O que aconteceu? Foi justamente essa parte que nós citamos, né? Os crioulos, eles formam exércitos e vencem os realistas, e a Espanha, enquanto isso, está ocupada por quem? Por Napoleão Bonaparte. A segunda fase, né? A segunda fase vai acontecer de 1814 a 1825, quando Napoleão é derrotado, certo? E Fernando VII volta ao poder, enviando uma grande expedição para combater os movimentos pela independência, ok? Então, nós vamos ver, gente, que aqui na América, né, na América do Sul, 2 generais eles tiveram um papel de destaque nessas lutas pela independência. Então, nós vamos ver o caso do venezuelano Simón Bolívar e o argentino José de San Martín, tá bom? Então, vejamos aqui, olha só, José de San Martín, né? Então, José de San Martín, ele lutou contra as tropas de Napoleão na Espanha quando morava lá. Volta para a região da Prata em 1812 e luta contra os espanhóis. Vamos ver um outro feito de San Martín. Promove a independência das Províncias Unidas do Rio da Prata em 1816 e consolida a independência do Chile em 1818. Também colabora com a independência do Peru em 1821. Ok, pessoal? Então, um exército de 5.000 soldados, certo? Sob o comando de José de San Martín, libertou, certo? Todos esses países aí que nós citamos, ok? Bom, vamos ver agora um pouquinho, falar um pouco sobre Simão Bolívar, ok? Então, enquanto San Martín fazia todos esses feitos, né? Enquanto isso, outro exército de libertação, este sob o comando de Simão Bolívar, travava uma guerra dura contra as forças leais à Espanha. Então, o projeto de Bolívar era ver formar-se na América uma confederação republicana, ok? O que seria isso? Seria uma espécie de associação de estados independentes unidos, né, por um objetivo de
de cooperação e defesa, né? Cooperação mútua e defesa, ok? Vamos ver aqui os feitos de Simão Bolívar. Então, ele desejava formar essa confederação republicana, né, entre estados independentes. Ele promoveu a liberdade a escravizados que se juntassem a seu exército, né? Então, todos os escravos que se juntaram ao seu exército foram, né, libertos. Proclamou a independência da Grã Colômbia, tornando-se presidente dela. A Grã Colômbia se dividiu, dando origem à Colômbia, Venezuela e Equador, ok? E ajuda a consolidar a independência do Peru, né, em 1824, e também da Bolívia em 1825, ok? Então, aqui no mapa, só voltando aqui um pouquinho, vocês podem observar aqui, tá? Ó, nós temos duas linhas aqui, certo? Pessoal, essa linha aqui em azul, ok? Que percorre toda essa região aqui, essa foi a rota de Bolívar, Bolívar e Sucre, né? Um outro general. E essa verde foi a rota de San Martín, né? Veja que eles fizeram a rota em sentidos, se deslocando de sentidos opostos, não é isso? Vamos sair aqui do norte da América Latina, da América do Sul, né? Para o centro, e San Martín daqui do sul mesmo, né? Também para essa região. Então, é isso, pessoal. Independência do México. Então, nós vamos agora focar um pouquinho na independência do México. Então, vejam, enquanto os afrodescendentes do Haiti, eles lutavam por independência e os indígenas do Peru exigiam o fim da exploração no trabalho, nas terras onde hoje é o México, né? Os camponeses, liderados por padres populares, clamavam por terra. Então, nós vamos ver aqui, olha, o ano de 1810, né? Exército de camponeses liderados por Miguel Hidalgo e José Maria Morelos se subleva, né? Então, eles carregavam estandartes, né, de Nossa Senhora de Guadalupe, certo? Vejamos. Ah, pessoal, e eles eram padres, tá? Tanto Miguel Hidalgo quanto José Maria Morelos, eles eram padres. Então, vejam, eles chegavam a carregavam esse estandarte que eu falei, né, de Nossa Senhora de Guadalupe, e exigiam independência com divisão da terra entre os pobres, né? Então veja que era um grande projeto. Então os rebeldes eles chegaram a formar um exército com 80.000 pessoas e conquistaram algumas cidades, tá? E lá, Hidalgo, ele proclamou o fim da escravidão e também dos tributos indígenas, ok? Então, unidos contra esse movimento, né, que punha em risco sua riqueza e privilégios, os crioulos e também os chapetones, né, o reprimiram, certo? O reprimiram duramente, tá? E a seguir fuzilaram o padre Hidalgo. Então a elite crioula derrubou, né? E o exército derrubam
e proclamam a República, né? Então, em 1822, após um golpe, Iturbide torna-se imperador, tá? Então, isso aconteceu em 1822. O líder da repressão, né, Augustin de Iturbide, toma o poder e proclama a independência, como nós já falamos. E o padre Hidalgo é fuzilado. Bom, então os chapetones e os crioulos, eles se unem e reprimem duramente esse movimento. Tudo isso, né, eu li novamente, mas nós já havíamos citado. Então, gente, na América Espanhola, o projeto de independência que venceu foi o das elites crioulas, né? Por isso, a concentração de terras em mãos de poucos, certo? E as enormes diferenças sociais entre ricos e pobres se mantiveram inalteradas, ok? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Mas façam a leitura do livro, continuem pesquisando, tá bom? E bons estudos, pessoal, bons estudos e um excelente aprendizado a todos.